Olha essa notícia, turma. O Ministério Público de São Paulo emitiu um parecer contrário à progressão de regime de Alexandre Nardoni, condenado a 30 anos de prisão por matar a filha. A progressão seria para o regime aberto. No último fim de semana, ele completou o período de pena necessário para pleitear o benefício, que precisa ser analisado agora por um juiz. Ou seja, ele já teria cumprido o prazo para progredir o regime, para ir para o regime aberto, ou seja, ser solto, palumbo, mas o Ministério Público está falando que ele deve continuar na prisão, porque ele seria um criminoso atroz e cruel. Parabéns ao Ministério Público, um parecer acertado, na minha opinião. Todas as vezes que eu vejo esse Alexandre aí, eu lembro da Ana Carolina Oliveira, que sofre todos os dias a ausência da pequena Isabela Nardoni. Enquanto ele é padrinho de casamento, sai para não sei aonde, tem liberdade para ir para não sei o quê. Isso é absurdo. Esse cara tinha que ficar preso a pena inteira, sem progressão, sem saidinha. E isso aí não é punitivismo não, viu, Pepe? Isso aí é a gente lutar pelas vítimas, porque a verdadeira vítima é a Ana Carolina Oliveira, é a Dona Rosa, são os familiares que sofrem com isso. Esse traste aí não, isso aí não é vítima de nada. Isso aí ele está sendo beneficiado por essa lei frouxa, que agora, um dos exemplos é essa, com o veto do governo, e agora a gente espera que seja derrubado. E outra coisa, a gente tem que lutar também para acabar com a progressão de regime. Cometeu o crime, pegou 30 anos, tu vai cumprir de cabo a rabo. Pronto, acabou. Ô Felipe Monteiro, quero sua opinião, porque o Ministério Público está falando aqui na manifestação dele o seguinte: o bom comportamento carcerário não é mérito, mas sim uma obrigação do cara que está preso. É o que está falando o Ministério Público para falar que ele deve continuar preso. Felipe Monteiro. Esse é mais um assunto, Koba, quando você analisa a questão sobre o apelo social, é claro, né, que eu não tenho nenhum apego, né, ao Nardoni, eu não tenho nenhum apego aos criminosos em geral, que cometem crime e atentam contra a vida de outras pessoas, mas a nossa legislação, ela claramente fala da progressão de regime, fala da questão da saidinha, né? E por que isso, cara? Porque faz parte do mundo civilizado você pensar na ressocialização do preso, né? Os únicos países do mundo que não tem progressão de regime, né, são os países autoritários, né? É a China, é a Cuba, é a Venezuela, né? Todos os outros regimes civilizatórios no mundo todo, Europa, Itália, Espanha, França, têm a progressão de regime, né? Agora, o que nós temos que discutir, e eu acho que essa discussão é válida, é se atentado à vida, crime hediondo em geral, pode ou não pode ter progressão de regime. Mas é uma discussão que a sociedade não está preparada para ter, não. Por que não? E que teria que mudar. Claro que está. Né? Aí esse argumentozinho teu aí batendo no peito. Para, não tá, não. Não, argumentozinho porque eu penso na vítima, né? Você tá pensando no ladrão sempre. Eu tô pensando na vítima. Vítima? Claro. Que vítima que você tá pensando? Que ele é a vítima? Nesse caso da Isabela Nardoni, quem que é a vítima? Eu tô pensando o seguinte, essa pessoa, uma hora vai sair da prisão. E daí? Que saia com 70 anos. Que saia com 80 anos. E vai matar alguém. Não vai, com 80 anos você não tem nem força pra fazer nada, velho. Não vai, é muito mais, é diferente. Quando você não pensa na vítima, você pensa no ladrão. Se você estivesse pensando na vítima, você ia se colocar no lugar da Carol, que estava aqui outro dia, aqui sentada aqui, e veio as lágrimas. Todas as vezes que ela vê esse tranqueira aí, que fez isso, que defenestrou a própria filha. E é bom lembrar que... Para, meu. Ela completa 40 anos e de presente ela ganha a liberdade desse cara aí. Pelo amor de Deus, ó. Quer concluir, Pepe? Não, é uma questão complicada, meu Paloma. Eu não tô falando que... Pelo amor de Deus, cara. Você tá falando que tá defendendo a vítima? A questão é a seguinte. É engraçado que você pega, por exemplo, aquele documentário Netflix, que tá o Palumbo gordinho dando entrevista. Forte. As pessoas comemoraram o prazo da sentença do Nardoni, né? Acharam que era um prazo adequado, um prazo bom, um prazo... Poxa, justiça foi feita. O prazo passou. Não. O prazo é a pena completa. Não, pena completa. Vamos ouvir o Mano Ferreira aí. Eu acho que um ponto muito importante nessa discussão é o seguinte: o PP falou que a maioria das democracias tem progressão de regime. Isso é verdade. Mas em que modelo, em que desenho? A questão é, a progressão de regime não tem que ser tratado como um direito do preso, que qualquer que seja o preso, ele vai progredir de regime. Não pode ser assim, porque aí na prática a gente desmoraliza a pena. Na verdade, no lugar da pessoa ser condenada a 30 anos, é condenada a 1/3. Como a progressão de regime funciona na maior parte das democracias? Como uma espécie de conquista
do preso em casos excepcionais. Ou seja, o preso está trabalhando, está mostrando que está ressocializado, que está apto à ressocialização. Em casos específicos, o preso conquista a progressão como uma espécie de mérito, de demonstração, de prova de que ele se tornou uma pessoa melhor. No Brasil, não. O simples passar do tempo concede benefícios. Então, isso é um absurdo. E é um absurdo, inclusive, porque trata o indivíduo como se fosse algo que não tem importância. Ou seja, não importa o comportamento real do preso, se ele está buscando ou não ser ressocializado, se ele está buscando ou não se tornar uma pessoa melhor. É simples o passar do tempo e todos são tratados como se merecessem o benefício. Aí você desmoraliza a pena e faz com que a sociedade fique revoltada com esses casos. Agora, você sabe, geralmente tem uma revolta social quando é um crime grave como esse do Alexandre Nardoni. Um crime bárbaro. Pai que mata a filha. Aliás, da maneira como foi, né? Jogando lá de cima de uma janela, um crime assustador. Agora, o PP falou algo interessante que eu queria a opinião de vocês. Para esse tipo de crime, quando a gente tem uma morte, quando a gente tem essa gravidade toda, a gente deveria começar a discutir a não progressão do regime, ou assim, um diferencial, né, Palumbo? Com certeza. É claro, é um crime hediondo, já tem uma progressão diferenciada, demora um pouquinho mais para progredir, mas ainda assim, para a sociedade, parece pouco o período que o cara ficou preso. 16 anos vai dar agora. É ridículo isso. A Carol acabou de completar 40 anos e, como presente, ela recebe esse tipo de notícia aí que ele pode ser solto. Aí o PP vem falar que ele está defendendo o vítima. Não, não está. A verdadeira vítima é a Carol, a Dona Rosa, todos os familiares deles que sofrem todos os dias. A gente tem que acabar com a progressão de regime. Se ele pegou 30 anos, que saia depois com 30 anos e não antes cumprir um sexto. O que é isso, meu? Mas o PP, você está falando que defende a vítima nessa discussão de impedir o cara de progredir. Ele entendeu o que eu falei e vai para o caminho sempre para fazer a retórica dele. Não é a minha retórica. O que eu coloquei é o seguinte, o sistema penitenciário em geral tem duas funções: fazer o preso cumprir a pena, né, e proteger a sociedade de alguém de alta periculosidade, né, não ir para a sociedade. E a segunda função é ressocializar a pessoa, porque a pessoa vai voltar para a sociedade. Não existe prisão perpétua no Brasil. Esse é o dado. Não existe prisão perpétua. Então o preso vai voltar para a sociedade. Então, quando você se coloca contra a ressocialização, na verdade, você está se colocando contra as vítimas, contra a sociedade. Porque essa pessoa vai sair uma hora da prisão e vai sair pior. E vai matar. E por que a sociedade não está... Vai matar, vai voltar a roubar. Não está preparada. Por que a sociedade brasileira não está preparada para discutir isso? Essa é a questão. Eu queria entender isso aí. Então quem defende a não progressão do regime... Eu defendo. Sob a ótica que está pensando na vítima, na verdade está pensando na vítima coisa nenhuma. Estou pensando na vítima. Claro que eu estou pensando na vítima. Não está. É você que não está. Não está. É você que não está, velho. Vamos lá, mano. A questão é a seguinte. Hoje, a lei fala que ele tem o direito à progressão de regime. E aí, como é que faz nesse caso? Vai descumprir a lei para atender o clamor social? Atende o clamor social e deixa a lei de lado a qualquer custo? Como é que funciona? O Alexandre Nardoni deve ou não progredir de regime? Não, esse é o problema. A lei tem que ser cumprida. A gente precisa discutir a lógica e a mudança da lei. E aí o meu ponto é, progressão não tem que ser tratado como direito. Tem que ser tratado como um instituto que está a serviço do Estado para os casos específicos em que há avaliação de que aquele preso conquistou o merecimento a progredir de pena. E não é o caso de... Mas é assim, mano. Não é assim. Hoje o tempo passa, a pessoa tem o direito. Exatamente. A gente trata como se, por premissa, todo bandido tivesse o direito a progredir. Tem vários pareceres antes, tem várias análises. Sabe qual é o parecer, PP? É o seguinte... Parecer o que é bom comportamento. O bom comportamento... Peraí, gente. O bom comportamento é quando não tem mau comportamento. Ou seja, se o cara não cometeu nenhuma falta grave, se o cara não feriu outra pessoa dentro, se o cara... Ficou dormindo lá e não fez nada mais que a obrigação. Por automático, ele já está no bom comportamento, Paulo. É a regra o bom comportamento. Pois é, não fez nada mais que a obrigação. É engraçado que esses indivíduos já são tranqueira lá fora. Aí entra na cadeia, não, tem que ressocializar. Eu estou pensando na vítima, porque ele vai sair. Não, é muito diferente. Você sair depois de 16 anos e você sair depois de 30. Ele ia cumprir mais o dobro, praticamente o dobro disso daí. Aí sim a gente ia poder falar, não, ficou 30 anos preso. Foi feita a justiça. Agora, cumprir parte da pena, sair para ficar sendo padrinho de casamento, isso aí é um esculacho, porque eu sempre vou pensar na vítima. Você está falando isso aqui, eu estou lembrando da Ana aqui chorando, aqui, olhando para aquela câmera.
Aliás, um abraço para Ana Carolina, estou seguindo ela nas redes sociais. Sua amiga, né, Palumbo? Se tornou uma grande amiga, ela, a Dona Rosa, adora a família dela, o marido, o Vinícius, são pessoas muito do bem. E eu sei que a Carol, ela sofre demais com a ausência da pequena Isabela Nardoni. Conseguiu, de alguma maneira, recomeçar a vida, tem família, tem novos filhos, esteve aqui com a gente, teve um depoimento emocionado aqui no nosso Morning Show. Claro que você pode, filha. Palumbo, o filho do Nardoni com a Jatobá é uma vítima também ou não? É uma vítima dos pais. É uma vítima Eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Também? Eles não têm culpa. Mas isso não dá motivo de soltar o cara. Isso não dá motivo de soltar ele. Ele cometeu um erro, ele tem que pagar.